Erguei os arcos triunfais ao Rei dos reinos celestiais. Ele é das glórias o Senhor, de todo mundo Salvador. Traz vida eterna, redenção, exulte o vosso coração. Louvado seja Deus, o Criador dos céus. É justo, traz-nos salvação, tem piedoso coração. Seu trono é santidade real, seu cetro graça divinal. A nossa dor vem aplacar, por isso vamos jubilar. Louvado seja Deus, que salva os filhos seus. Bendito o povo que aceitar o Rei eterno a jubilar. Bendito todo o coração que o receberam em mansidão. É o verdadeiro sol do amor, que livra e salva o pecador. Louvado seja Deus, que vence os males meus. Erguei as vozes a cantar, vossa alma seja o seu altar. E preparai o coração, com fé, pureza, devoção. Assim o Rei a vós virá, que vida e salvação dará. Louvado seja Deus, que guia os passos meus. Bom dia, queridos irmãos. Que bom tê-los aqui conosco novamente neste culto. E nós queremos invocar a presença do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, que Ele esteja dando entendimento, dando sabedoria a todos nós e também nos acolhendo nesta manhã, neste culto e falando aos nossos corações. Eu saúdo a todos com o lema para esse dia de hoje, que se encontra em Mateus capítulo 11, versículo 10, onde está escrito: João Batista é aquele a respeito de quem as Escrituras dizem: aqui está o meu mensageiro, disse Deus. Eu o enviarei adiante de você para preparar o seu caminho. Semana passada já pincelamos um pouco sobre João Batista, a voz daquele que clama no deserto, que prepara os caminhos do Senhor. E queremos continuar meditando hoje sobre ele, sobre a sua mensagem, sobre a sua pregação. Aquele que veio para anunciar a Jesus Cristo, para chamar as pessoas ao arrependimento. Que a paz de Deus esteja sobre todos nós, que todos se sintam bem em nosso culto. Hoje eu estou aqui no cemitério da comunidade do Rio Charfe, porque eu esqueci a chave do templo, peguei a chave do templo errada. Então também queremos ter este momento aqui ao ar livre, né, ouvindo os pássaros. De vez em quando vai passar algum carro aí, mas queremos meditar então nessa palavra do Senhor para hoje. Convido a baixarmos a cabeça e a orarmos ao Senhor. Pai amado, nós te louvamos e te bendizemos por podermos estar aqui e termos este momento, esta oportunidade de ouvirmos a tua pregação, de estarmos em comunhão, mesmo longe uns dos outros, mas espiritualmente em comunhão. Te pedimos, Senhor, que abençoe este momento, que nos instrua, que nos advirta naquilo que está errado na nossa vida, ajuda-nos a corrigir o nosso caminho e os nossos pensamentos também em relação a Ti e a Tua Palavra. Perdoa-nos, Senhor, por
deixarmos que muitas coisas nos desviem a atenção de Ti, de tirá-lo do centro de nossas vidas. Ajuda-nos a tê-lo sempre em primeiro lugar, a percebermos que Tu és o centro, que Tu és a mensagem principal de nossas vidas. Ajuda-nos a ensinarmos também isso adiante. Tudo isso nós clamamos, agradecidos em nome de Cristo Jesus. Amém. Convido, queridos, a lermos o texto previsto para hoje, que se encontra em João capítulo 1, primeiro os versículos 6 a 8 e depois os versículos 19 ao 28. Passo a ler. Houve um homem enviado por Deus cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz. Este foi o testemunho de João Batista, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram: quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: não sou. És tu o profeta? Respondeu: não. Disseram-lhe, pois, declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados eram de entre os fariseus. E perguntaram-lhe: então por que batizas, se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu-lhes João: eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Estas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Até aqui a palavra do Senhor. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito esteja sobre todos nós. Amém. Queridos, uma pergunta me veio quando eu estive lendo este texto. Quem deve estar no centro de nossas atenções? Ao ler este texto, eu fiquei pensando sobre o papel, o nosso papel como discípulos, discípulas de Cristo, sobre o que é mais importante em nossa vida. Se temos clareza da nossa tarefa. Por que eu pergunto? Por que eu me perguntei sobre isto? Porque facilmente nos desviamos daquilo que é mais importante e nos perdemos em detalhe. Facilmente nos esquecemos de quem deve estar no centro de nossas vidas, de nossas atitudes, da nossa mensagem. Para mim, o texto de hoje nos traz uma luz sobre isto e nos indica quem deve estar no centro de nossas vidas. João Batista está relacionado diretamente ao período em que nós vivemos, tempo de advento. Facilmente nós podemos colocá-lo no centro das nossas atenções, neste tempo, porque ele é um dos personagens. O seu nome significa o Senhor tem sido gracioso. E realmente, o nome de João tinha muito a ver com sua tarefa, com sua missão, anunciar a vinda de Jesus Cristo e a graça e a misericórdia de Deus. Percebemos nos evangelhos o quanto João Batista foi marcante com sua vida e mensagem. Ele foi alguém que impressionou as pessoas, que provocou um movimento de avivamento. Ou seja, ele despertou muitas pessoas com sua mensagem de arrependimento. Muitos que o ouviam eram tocados profundamente com essa mensagem e desejavam uma mudança de vida.
desejavam se preparar para a vinda de Jesus Cristo, do Messias. Sua mensagem era tão forte que ela despertava tanto as pessoas que chegaram a pensar que ele mesmo era luz, ou seja, que ele era o Cristo. Mas João era apenas uma lâmpada. A luz irradiava por meio dele. Mas ele mesmo não era luz, foi o que ele afirmou quando as pessoas lhe perguntaram. Ele disse, não sou a luz. Tudo indica que João Batista conquistou tantos seguidores e até mesmo discípulos por meio de sua mensagem, da sua pregação impactante, chamando as pessoas à conversão, à mudança de vida. E o ministério específico de João Batista era testificar de Jesus Cristo, apontar para Cristo. Nesse sentido, ele tentou chamar, despertar as pessoas de forma bem insistente. E aí o apóstolo João deixa claro que João Batista não fazia isso por conta própria. Ele não se achava, mas foi enviado, separado por Deus para essa missão, para essa função. João Batista aponta para o fato de que as profecias sobre o rei Messias e os sinais de Jesus Cristo e em torno dele são inconfundíveis. Esses sinais e as profecias tratam da mesma pessoa. Cristo é a luz. Cristo é o Filho de Deus, ele é o Messias enviado ao mundo para trazer a salvação. Ele veio para iluminar todo ser humano. O seu sacrifício seria feito por todas as pessoas, o sacrifício de Cristo. Mas como sabemos, nem todos o aceitaram, nem todos o aceitam ainda hoje. E para que sejamos salvos, queridos, é preciso crer e aceitar a Cristo como o único Salvador. Foi isso que João Batista anunciou. Não basta apenas ter conhecimento do que ele fez, mas aceitar com fé e se entregar a esse testemunho com toda a confiança. Na semana passada nós lemos do profeta Isaías, capítulo 40, que essa mensagem de salvação era para todos. Não só para o povo judeu, e novamente aqui isto é afirmado. Cristo é a luz, ele veio para que todos creiam no sacrifício, naquilo que Cristo fez na cruz, no seu envio por parte de Deus Pai. A mensagem da cruz, a mensagem da morte e ressurreição de Cristo é destinada a todas as pessoas, como o profeta Isaías anunciou. Deus está oferecendo a salvação a todos os que creem nele. O movimento que João provocou foi tão grande e chamou a atenção dos líderes religiosos. Eles formaram então uma comitiva para irem lá questionar João Batista e saberem se ele era apenas mais um falso profeta, mais um falso Messias, porque era algo muito comum no seu tempo. Quando eles perguntaram João Batista se ele era o Messias, João responde de forma bem enfática: não sou. Provavelmente até alguns dos seus seguidores pensassem isso. Mas ele não deixa nenhuma dúvida. Ele nega. Ele não é o Cristo. Ele não é a luz. Os religiosos seguiram seu interrogatório e perguntaram: tu és o profeta Elias? Muitos judeus pensavam que Elias voltaria porque ele não morreu, ele foi levado vivo aos céus. E João tinha algumas características de Elias. Se vestia como profeta, vivia no deserto,
Mas João também respondeu enfaticamente: não sou o profeta Elias. Os questionadores ficaram intrigados com João Batista. Será que ele é o profeta? Será que ele é o Moisés? E ele diz: não sou. Então eles questionam: mas afinal de contas, quem tu és? Como é que alguém que estava despertando tantas pessoas não tinha interesse em se promover? E então eles pedem: fala logo, quem tu és? Precisamos levar essa resposta para aqueles que nos enviaram. João Batista não podia dar uma resposta sem que estivesse pautada nas Escrituras, na Bíblia. E ele afirma: eu sou aquela voz que clama no deserto. Aquele que o profeta Isaías anunciou, que chamaria as pessoas ao arrependimento, que prepararia os caminhos, os corações das pessoas para aceitarem Jesus Cristo, o Rei Messias. Ele estava lembrando os seus questionadores disto. Aqueles que conheciam a palavra de Deus, mas não conseguiam entender a palavra de Deus. João é humilde. Ele se afirma apenas ser um mensageiro. Ele estava em segundo plano. Ele não era o centro. Todos deveriam olhar para aquele que ele anunciava, a saber, Jesus Cristo. Todos deveriam prestar atenção na sua mensagem e não nele mesmo. João Batista não tinha nenhuma pretensão de ser famoso. Ele esperava apenas que sua mensagem ecoasse, que ela se espalhasse e ajudasse as pessoas a se preparar, a se encontrar com Cristo. Interessante observar que os questionadores de João nem estavam tanto preocupados com o que ele anunciava, mas sim com o batismo que ele realizava. Por meio desse batismo, João chamava as pessoas a uma atitude concreta. Ele exigia uma decisão clara de quem ouvia sua mensagem e se arrependia. Isso causava um problema para os judeus que afirmavam o seguinte: para ser salvo, é preciso se converter ao judaísmo, às suas tradições, aos seus rituais. Com o batismo de arrependimento, João Batista estava afirmando que apenas o arrependimento dos pecados era necessário para se preparar para a vinda de Cristo. Não precisava de rituais, do cumprimento de tradições judaicas. Por tabela, João Batista também estava afirmando que ninguém precisava dos sacerdotes, dos mestres da lei. Porque esses também estavam despreparados para a volta do Messias. Eles também precisavam passar pelo arrependimento, pelo batismo. Mas outra coisa que chama muito a atenção, que João Batista afirma: o meu batismo é apenas com água. Novamente ele age de forma humilde. Seu batismo é apenas uma preparação. Sua pregação é apenas um anúncio daquele que vem, daquele que já estava ali no meio deles, mas eles não o reconheceram. Daquele que batizaria não só com água, mas com o Espírito. João é apenas uma voz diante daquele que viria depois dele. Ele apontava para Cristo. Este, Cristo, é o mais importante. Já estava ali no meio do povo, está entre nós. Mas muitos não o conheceram, muitos não o conhecem. Mais uma vez, João Batista se mostra humilde quando ele diz: eu não sou digno nem de desamarrar as sandálias dele. E o desamarrar as sandálias era
a tarefa do escravo mais insignificante, mais simples que havia na casa. É sobre este Cristo que os questionadores deveriam perguntar, não sobre João Batista. Por mais eloquente, por mais atenção que João Batista chamasse por seu jeito de pregação, fica claro que sua intenção era que todos prestassem atenção na sua mensagem, no personagem principal da sua mensagem. Isso tem muito a ver conosco também, queridos irmãos. Nós também focamos facilmente os nossos olhares e esperanças em pessoas, no pastor, em pessoas da comunidade, em outros seres humanos, no presidente. E este é o motivo de muitas pessoas se afastarem e abandonarem a igreja, por ficarem olhando para pessoas e suas atitudes, e não para Cristo. Pensemos nisso. Não deixemos que coisas secundárias tomem o lugar de Cristo em nossa vida. Não nos afastemos da igreja, do corpo de Cristo, por causa de pessoas, por causa de costumes. Mas vamos até lá, vamos conviver, vamos ter comunhão, porque é lá que Cristo se apresenta, por meio da sua palavra, do seu evangelho. Ele tem que ser o centro de nossas vidas. Ele tem que ser o centro de nossa mensagem. Com isso, quando Ele for o centro, quando Ele for aquele que dita os nossos passos, nós teremos uma comunhão sadia. Nós conseguiremos anunciar a sua palavra com clareza e tocar os corações das pessoas e chamar as pessoas para uma vida nova. Não vamos nos afastar por coisas secundárias, mas vamos olhar para Cristo, para aquele que salva, para aquele que perdoa, para aquele que nos acolhe verdadeiramente. Pensemos nisto e assumamos esse compromisso também, de olhar para Cristo e deixar as coisas secundárias de lado. Que assim seja, queridos irmãos, e que Deus assim nos abençoe neste preparo para a volta de Cristo Jesus. Amém. Convido a baixarmos a cabeça e orarmos. Pai amado, muito obrigado por todos aqueles que Tu enviaste para anunciar, para pregar o Teu Evangelho. Muito obrigado que através deles Tu falaste a nós e fala ainda hoje. Muito obrigado pela vida, pela pregação de João Batista. Muito obrigado, Senhor, por muitas pessoas que hoje também anunciam Teu Evangelho, não se colocando como a mensagem principal, como a pessoa principal, mas apontando para Ti, como o único e suficiente Senhor e Salvador. Ajuda-nos, Senhor, a não nos desviarmos, a não nos perdermos nas coisas secundárias, nas coisas periféricas, naquilo que às vezes nos incomoda. Ajuda-nos a olharmos para Ti, para a Tua obra realizada na cruz por nós, a crermos no Teu Evangelho. Clamamos, Senhor, que abençoe e guarde a nossa nação, a nossa igreja, a nossa paróquia, a nossa comunidade. Abençoe e guarde as pessoas que estão em tratamento. Lembramos de forma especial da Lígia, também da dona Emilda, da dona Frida. Cuida de todos que estão também passando pela quarentena, por isolamento, por estarem doentes com o Covid. Tenha misericórdia de cada um e restabeleça a saúde de cada um. E aquilo que nós não conseguimos lembrar e expressar em nossas palavras, incluímos na oração que Tu nos ensinou.
Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que a bênção do nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, permaneça sobre cada um de vocês. Que Ele nos acompanhe nesta semana e nos ajude a crermos, a confiarmos e a focarmos em Cristo. Deus os abençoe. Amém. O caminho é estreito, mas eu vou caminhando. A vida de Cristo está se aproximando. Irmão, me ajude a levar minha cruz. Eu não quero ficar, quero ir com Jesus. O seu santo evangelho eu vou anunciando, pois a vida de Cristo está se aproximando. Passo o céu